Bom dia, amigos, amigas aqui na minha rede social, página do Facebook. Nesse primeiro domingo do ano, 2025, quero mais uma vez compartilhar com vocês conteúdo que entendo que pode ajudar vários interessados e interessadas com o tema planejamento financeiro. Eu comecei esse tema na última quarta-feira, no primeiro dia do ano, e como eu quis fazer uma abordagem primeiro, na perspectiva bíblica e também teológica, o texto que nós trabalhamos, se você viu ou mesmo poderá ver depois, que está aí ainda na minha timeline no Facebook, se você olhar as minhas postagens anteriores, você vai encontrar esses vídeos lá. Então, na minha última live, eu trabalhei esse tema do planejamento financeiro, só que dando primeiro uma base bíblica e teológica. Então a gente trabalhou lá os dois primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, falando sobre a criação de Deus, da natureza, sobretudo a formação do ser humano. E a gente fez uma comparação lá entre o ser humano que residia no jardim de forma harmoniosa, então uma harmonia entre homem, mulher, natureza e o próprio Deus, só que por conta da queda, ou seja, do afastamento do ser humano por causa do pecado, o afastamento de Deus, acabou ocasionando que a teologia e a própria Bíblia chama de queda, ou seja, separação, uma ruptura entre Deus e o ser humano. E a partir dali, toda a visão de mundo que o ser humano construiu e ainda constrói é a partir da própria natureza, portanto, a partir das suas faculdades mentais, E por conta disso, a nossa natureza corrompida faz com que a gente tenha de ter uma visão de mundo a partir daquilo que a gente vai aprendendo, E o que eu enfatizei bastante naquela ocasião é o fato de o texto trabalhar que o nosso sustento agora deveria, seria constituído a partir do nosso suor, do trabalho do nosso corpo. Então é a partir desse tema que a gente vai retomar agora. Ou seja, considerando que a gente tem toda uma natureza pecaminosa, vamos falar aí a ideia de pecaminosa, vamos trabalhar uma natureza egoísta, uma natureza que tem medo, que tem ansiedade, com todas as nossas faculdades mentais, a nossa constituição humana faz com que a gente tenha, ao longo da nossa existência, de toda a nossa história humana, a vida individual de cada um, toda a sua trajetória humana levará a construir muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. E dito isso, como a gente enfatizou na semana passada, hoje eu quero trabalhar de modo mais prático, a partir claro, eu sempre pego um texto bíblico para a gente refletir junto, O texto de hoje está lá em Lucas 14, o texto é conhecido para muitos, E é um texto bastante prático. Então, se você quiser conferir, Lucas 14, versos 28, 29 e 30. Diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios, os recursos para concluir? Na palavra torre, aí, como foi escrita, claro, lá no tempo, na era primitiva, 2000 anos atrás, um dito de Jesus, então você pode pensar, no lugar da palavra torre, você pode colocar aí a ideia de construir uma casa, ou mesmo financiar uma casa, ou mesmo comprar um terreno, ou mesmo comprar um carro financiado, ou mesmo, por exemplo, o projeto sua filha, se você é de meia idade, tem filho na universidade, ou sonhando em ir para a universidade, e é uma universidade particular, Então, o projeto é manter um filho fazendo um curso superior. Então, é nesse nível que você pode pensar a ideia aí de planejamento. Então ele diz, qual de vós, você pai ou você mãe, ou mesmo você jovem ou você adulto que tem o desejo de comprar alguma coisa, de construir alguma coisa e que precisa, claro, de recursos. Então, a palavra de Jesus aqui é exatamente essa. Então, você querendo construir algo, querendo financiar algo, ou
como é que a gente pode dizer, né? Um tipo de compra demorada, né? Que envolve 5 anos, 10 anos, ou no caso, o financiamento de uma casa em média de 25 a 30 anos. Então, qual de vós, pretendendo construir, né, uma casa, financiar um carro, uma casa, financiar aí o filho na faculdade, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios, os recursos para concluir? Verso 29. Para não acontecer ou não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, né? Ou seja, aquela ideia de que a gente coletiviza, né, o sonho e ao mesmo tempo a conquista inicial. Olha, financiei esse carro, olha, financiei essa casa, olha, meu filho entrou na universidade, estou, né, pagando, né, as mensalidades, né? Então essa é a informação inicial, né? Mas um processo longo, um filho na faculdade entre 4 e 5 anos. Como eu disse, um carro financiado, depende, né? Se não teve entrado e dependendo do valor do carro, né? Financiou de repente em 48 meses ou mesmo em 60 meses, ou seja, entre 4 e 5 anos, né? Um projeto longo, não é uma coisa que você parcela em 4, 5 vezes, né? Então um projeto longo. Então no verso 29 ele diz, né? E de repente o sonho inicial passou a ser um pesadelo, né? E muitos que começam a ouvir essa história, falei que não ia dar certo, percebe, né? Então, para evitar isso, o tema da nossa reflexão hoje é planejamento. E no verso 30 conclui, né? Diz assim, então este homem ou essa pessoa começou a construir, né? Ou começou a realizar o seu sonho, porém o sonho virou pesadelo porque teve de interromper, porque faltaram os recursos, né? Então percebe, um texto belíssimo, um dito de Jesus, e que nos desafia a pensar exatamente este recurso que a gente tem e a gente chama de planejamento, né? Ou seja, de que maneira a gente deve de fato planejar a nossa vida financeira para evitar os percalços, né, da existência humana, que poderão certamente afetar aí os nossos sonhos, aquilo que inicialmente começou como um sonho, mas que poderá terminar como um pesadelo, tá? Então eu vou sugerir aqui a gente pensar o planejamento a partir de um determinado valor financeiro, né? Óbvio. Então vamos imaginar, vamos pegar por base, né, o salário mínimo, né? Que infelizmente no Brasil o salário mínimo muito pequeno, né, diante da realidade que se coloca para a gente sustentar uma casa, né, a gente obter sustento mesmo ganhando um salário mínimo, né? Então a gente terminou no mês de dezembro com o valor de R$ 1.420, né? A gente terá um aumento agora no salário mínimo de quase R$ 100, então vai para 1.518, tá? Então eu quero que você reflita comigo. Imagine que o seu salário seja R$ 1.420. Terminou em dezembro esse valor. Então o seu último pagamento, ou mesmo agora na primeira semana de janeiro, o seu último pagamento foi R$ 1.420, certo? Ok. Vamos imaginar o seguinte cenário. Com R$ 1.420, imagine que alguém, né, que ganha esse valor, quando a gente fala alguém, no Brasil quase 100 milhões de pessoas estão nessa base de salário, né? Então imagina, quase 100 milhões, de uma população de 210 milhões de brasileiros, a metade aproximadamente está nesse perfil financeiro, ganha um salário mínimo, né? Tanto de aposentados, a maioria dos aposentados no Brasil ganha um salário mínimo, né? Então R$ 1.420. E mesmo o jovem do primeiro emprego, sem curso superior, a média de salário dele também vai ser essa, entre 1.420 ou mesmo R$ 2.000, aproximadamente ali um salário mínimo e meio, né? Então vamos imaginar vários cenários. O mais comum, né? Com R$ 1.420 como salário, que é o salário mínimo até dezembro, a gente precisa pensar em algumas coisas práticas. Por exemplo, aonde você mora,
Então, você ganha um salário mínimo, a primeira pergunta a ser respondida é: aonde você mora? Né? Se você mora sozinho e não tem casa própria, então a sua primeira despesa não é nem a sua alimentação, porque a alimentação é para nos manter vivos, mas a casa, a residência, é para manter a nossa dignidade social, né? Então eu venho de uma família onde minha mãe sempre dizia, né? O dinheiro do aluguel é sagrado, né? Eu tenho 52 anos e desde a minha infância eu ouvia minha mãe dizer isso, né? O dinheiro do aluguel é sagrado. Ou seja, por quê? Porque o aluguel é o que mantém você dentro de uma residência e, portanto, você tem ali a sua dignidade social, né? Então você tem um endereço, você tem aonde tomar banho, você tem aonde descansar, você tem aonde dormir, você tem aonde... você tem uma identidade, inclusive, né? Porque a residência, a sua casa, é o lugar onde você constrói a sua identidade social, né? Se você é sozinho, ou se você mora com alguém, ou se você é casado, a gente vai dizer: olha, ali é o meu lar, né? Então a ideia de lar, a ideia de ajuntamento social de uma microfamília debaixo de um telhado, debaixo de um teto, né? Sem contar a questão mesmo de a questão urbana, né? Ou seja, naquele lugar você tem um endereço, você tem um CEP, você pode receber uma correspondência. No mundo agora da internet, você pode comprar, né? Você pode fazer uma compra pela internet e vai chegar naquele lugar. Então, a sua primeira despesa, com toda certeza, antes mesmo da alimentação, né? Porque, fazer uma pausa, por que eu não entendo que a alimentação seja o primeiro lugar, o primeiro gasto de uma família que ganha R$1.420, né? Porque você come na rua, mas, como se diz, você não vai morar na rua, né? Infelizmente, há pessoas que estão em situação de rua, mas não é o caso aqui que nós estamos comparando, né? Ou seja, o que nós estamos falando, você faz uma alimentação na rua, você come num restaurante, você come num bar, numa padaria, mas você não mora no restaurante, você não mora na padaria, tá? Então, para mim, o primeiro gasto, né? O primeiro gasto, que na verdade a gente pode até chamar de custo, né? Porque gasto é uma coisa aleatória, porque custo é aquilo que te traz benefício, né? Então é como se fosse investimento, né? Então por que o dinheiro do aluguel é um custo, né? Por quê? Porque esse custo te traz um benefício. E qual é o benefício? Manter a sua dignidade social. É onde você tem ali a sua identidade social, tá? Pois bem, então numa cidade como São Paulo, aqui na capital, que é onde eu moro, o gasto mais significativo de uma família é exatamente a habitação, né? Quando eu dei aula em Diadema, aqui na região metropolitana de São Paulo, no ABC, chamado ABC, em Diadema, eu dei aula no EJA, à noite, para pessoas adultas que voltaram a estudar para terminar o ensino médio. E na periferia de Diadema, eu convivendo com vários alunos, então perguntava, para saber, porque é um tema que me interessa, perguntava quanto que era o aluguel em média, né, de uma quarto, sala e cozinha e banheiro, né? Ou seja, uma pequena casa com 3 peças, né? Quarto, sala e cozinha, né? Ou 4 peças se for pensar na questão do banheiro, né? Geralmente numa casa de fundo, né, a gente chama de edícula, né? Em São Paulo a gente fala de edícula, uma casa no fundo. Então já uma casa no fundo você já tem ali que compartilhar até mesmo a sua privacidade, né? Porque uma casa no fundo você vai passar por um corredor lateral, as pessoas estão te vendo, né? As pessoas estão vendo o que você leva para tua casa, o que você tira da tua casa, ou seja, já é um pouco dessa dignidade social, ela acaba já sendo, a privacidade já acaba sendo compartilhada com uma família ou mais do que uma família que mora no mesmo quintal. E mesmo uma casa assim de fundo, né, na região de Diadema, na periferia de São Paulo, ou na periferia de Diadema, em situações bastante assim simples, R$600 de aluguel, né? Então você imagina, R$1.420, né? Praticamente a metade desse valor de aluguel, do seu salário, praticamente a metade já é para o aluguel, né? R$600. E isso em condições bastante modestas.
mas muito modestas mesmo. Às vezes assim, condições de uma casa, né, com pouca ventilação, às vezes o sistema de esgoto ruim, ou mesmo de água, percebe? E geralmente, caso no fundo, se você tem um veículo, não tem garagem, dificilmente você vai ter garagem. Então, se você tiver um pequeno carro, um carro, ou seja, se você tiver algum tipo de carro, ou mesmo uma moto, né, você já não tem condições de resolver esse problema, porque a casa que você mora no fundo não te oferece esse benefício. Então, uma casa com garagem certamente vai elevar em pelo menos quase 50% desse valor, ou seja, vai para uns R$ 900, né? Então, percebe? Bom, então vamos imaginar, R$ 1.420 ainda no salário de até dezembro de 2024, desse valor, o primeiro valor que você tem que tirar é R$ 600 de aluguel, né? Bom, depois você tem o segundo valor, né? O seu segundo gasto, né, obrigatório, que é a alimentação. E aqui, gente, a questão da alimentação é muito subjetiva, a questão da alimentação. Por quê? Porque a alimentação, ela tem desde a alimentação básica, mas básica mesmo, né, até de uma alimentação um pouco mais, como se diz, né, sofisticada, né, porque, claro, vai dependendo das condições de salário que cada família tem, né? Então eu tô colocando aqui nesse nível ainda de a base de 100 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo, né? Então, como eu disse, R$ 600 de aluguel, e vamos colocar assim por baixo mesmo, R$ 500 de alimentação. Mas como assim, professor? R$ 500 você não compra nada? Pois é. Agora você começa a perceber como é que vive essa massa de brasileiros, de 100 milhões de pessoas, né? Então, se você, no orçamento de R$ 1.420, você já gastou R$ 600 com aluguel e mais R$ 500 de alimentação, então já foi R$ 1.100, né? R$ 1.100. Tá, e professor, o que a gente faz com R$ 500 no mercado? Pois bem, né, a minha família de origem vem desse mesmo perfil social. Eu vou falar a minha experiência, né? A minha família não ia em supermercado, né? Porque com R$ 500 no supermercado, né, você não faz, né, muita coisa. Mas qual o problema de ir no supermercado? Porque você pode, mesmo tendo R$ 500 para fazer a compra do mês, o problema é que no supermercado você tem uma exposição de produtos muito grandes, né? E aquilo que os olhos veem, né, o coração deseja, percebe? Então, o hábito da minha família, lá na minha infância e adolescência, era ir na mercearia do bairro, né? Indo na mercearia do bairro, você tem um espaço bem menor, mas bem menor mesmo, né? E ali você ia literalmente para comprar o básico. Então, o que é o básico? É aquilo que vai tirar a sua fome, né? Então, você vai comprar o arroz, você vai comprar o feijão, você vai comprar o óleo, você vai comprar o extrato de tomate, o macarrão, entendeu? Ou seja, você vai ter o que comer, a farinha e, dependendo das condições, o café, né? Então ali você vai pensar, o arroz, então, de novo, o arroz, o feijão, o óleo, o sal, né? Óbvio, para fazer a comida, né? Você vai comprar extrato de tomate e as massas da vida. E, geralmente os mais baratos são os macarrões, né? Macarrão que como se diz, que acaba sendo a base da alimentação do brasileiro, né? Arroz, feijão. Mas e a carne? Bom, eu vou falar a minha experiência de vida na minha infância e adolescência. A carne era uma vez a cada 10 dias, a cada 15 dias, e não era carne nobre, né? É a famosa carne de segunda para colocar na panela de pressão e cozinhar e, enfim, percebe? Né? Então assim vive a base do brasileiro. Eu me lembro que na minha infância e adolescência, a gente não tinha hábito de usar sabonete, né? E o hábito era de comprar aquele sabão de pacote, né? Que era o mesmo utilizado para lavar roupa e você usava para tomar banho também. Por quê? Porque ele é mais barato, né? Porque ele é feito numa quantidade um pouco maior, né? Com produtos, né, mais grosseiros, e ali você tem, né, o suficiente para se lavar e para lavar roupa, percebe?
Então, e nessa conta, então vamos colocar R$ 500, né? E para quantas pessoas, professor? Vamos imaginar, né? Quanto mais gente numa casa, né? Mais despesas você vai ter. Então, quanto mais gente numa casa, se for criança, então, imagina as condições, né? Sendo criança, então você tem outros gastos adicionais, imagina, né? Então não vou nem aqui, inicialmente, vou nem colocar ainda nessa família nuclear, não vou nem colocar ainda criança. Vamos imaginar que seja um casal começando a vida, ou mesmo um casal de aposentados, né? Imagina, onde um só é aposentado, onde a base do salário, a base financeira da família é apenas de um casal morando, apenas um, né, é aposentado ou apenas um esteja trabalhando, né? Bom, aí nós temos as despesas de consumo, né? Água, claro, se são poucas pessoas, 2 pessoas no máximo, morando numa residência, você vai ter ali a taxa mínima, né? Então, em torno de R$ 70, de repente um mês sim, e um mês não, porque é cumulativo, né? Então, de repente, não veio no mês seguinte vem a taxa mínima, então R$ 70, né? Luz, a mesma coisa. Gás, né? Gás em torno de R$ 100 a R$ 120 o botijão, geralmente, né? Entre um mês e meio e 2 meses. Internet hoje já entra também, né, na questão básica, né, da família brasileira, já é chamado de consumo, né, essencial, né? Todos nós temos necessidade de comunicação, né? Então a gente acaba colocando como consumo, como gasto essencial também a internet em casa, né? Vamos colocar aí entre R$ 50 e R$ 70. Então, refazendo essas contas, R$ 600 de aluguel, R$ 500 de alimentação, já são 1.100, então sobraram R$ 320, né? Desses R$ 320, você vai colocar, então, ali despesa com água, luz, gás e internet. Acabou o dinheiro. Poxa, mas quantas coisas ainda faltam nessa lista, né? Então, eu não coloquei saúde, não coloquei vestuário, não coloquei transporte, não coloquei lazer. Percebe? Bom, então essa é a realidade de milhões de brasileiros, né? Bom, então como resolver isso? Então, virando agora esse ano, né, a partir do dia, até o 5º dia útil, né, de fevereiro, vamos colocar aí, dia 5 de fevereiro, você vai receber já um novo salário, né, um novo pagamento. O novo pagamento você vai ter um acréscimo aí de R$ 98, que saiu de 1.420 para 1.518, né? Então é nesta mudança, né, é nessa virada, por isso nessa primeira live do ano, né, falando sobre planejamento financeiro, é exatamente nesse momento que, se você está nessa condição de ganhar um salário mínimo e que paga aluguel, né, e que tem que sustentar a sua casa, e apenas você é quem é o provedor da casa, né? Então você tem aqui exatamente nessa virada de ano uma oportunidade para fazer uma pequena alteração e um planejamento para mudar essa realidade, tá? Que eu vou sugerir 2 coisas. Então vamos imaginar que o seu orçamento, aliás, fazer uma pausa aqui, dizer o seguinte, né? Não é uma escolha, para assim, não preciso fazer isso. Não, você deve fazer isso, né? Toda economia doméstica, não importa quanto você ganha, se você ganha um salário mínimo, ou se você ganha R$ 10.000 por mês, ou mesmo R$ 20.000 por mês, não importa, né? Você precisa ter um caderno de anotações de entrada e saída, tá? Você quer ter sucesso na administração da sua economia doméstica, né? Começa fazendo isso hoje, primeiro domingo do ano, né? Ainda no começo do ano, no começo do mês. Se você nunca fez isso, eu vou te dar essa dica. Faça, né? Faça. Começa hoje mesmo. Começa hoje mesmo a anotar se a sua base de salário é 1.500 ou 1.420, foi o seu último salário recebido, salário mínimo. Então a primeira coisa que você vai fazer, coloca um caderno, coloca lá em cima, lá, 2025, entendeu? E coloca lá mês de janeiro, e depois você escreve assim, a primeira rubrica que a gente fala, ou seja, a primeira anotação que você vai fazer, salário,
salário, tá? 1.420. Não, professor, mas eu já recebi salário de dezembro, 1.420, acabei de receber. Ok, foi o seu salário de dezembro, então você está pagando as contas de janeiro equivalentes ainda a dezembro, tá? Do seu salário de dezembro, ok? Tá, então, entrada, 1.420. Depois você vai colocar habitação, né? Se você paga aluguel, coloca lá, R$600, se é o aluguel que você paga, né? R$600. Depois a compra do mês, você vai fazer R$500, coloca lá, R$500, né? Ou separa aqueles R$500 e você só vai gastar os R$500 no mercado, que é o que você pode, tá? Que eu falei aqui há pouco, não é nem no mercado, é na mercearia, para não ter tentação de comprar o que você, ainda que precise, né, ou tenha vontade de comprar, mas que o seu orçamento não permite, tá? É dura a realidade, mas é assim que vivem 100 milhões de brasileiros. Então vou repetir. A primeira anotação em janeiro no seu caderno de economia doméstica é quanto você ganha. 1.420, colocou lá que é um salário que acabou de cair na sua conta. Hoje é dia 4, dia 5, né? Então acabou de cair, né? Então coloca lá, 1.420 é o que você recebeu. Primeiro dinheiro que você vai separar, que é a despesa. Então débito é crédito, salário. Débito, as suas despesas obrigatórias. Obrigatórias, né? Então aluguel, R$600. A próxima despesa, R$500. Ah, mas eu não sei quanto que eu vou gastar de mercado. Não, você só pode gastar R$500. Não pensa quanto que eu vou... Não, é R$500. Né? Vai ser dentro daquele padrão. Para ter uma vida bem modesta. R$500 de mercado. Né? Ah, professor, eu gasto menos. Né? Não vou nem dizer ok, porque pode ser que esteja te faltando muitas coisas nessa lista de mercado. Né? Mas se você consegue gastar menos de 500, nessa perspectiva de planejamento financeiro, melhor ainda, né? Por quê? Porque depois no final a gente vai falar sobre poupar, né? Pois bem, então separou 600 do aluguel, 500 no mercado, né? Então se você vai, ah não, mas eu tenho cartão de crédito, sai fora, sai fora, a não ser que você tenha o cartão de crédito naquele uso que é o uso que deve ser feito mesmo. O problema do cartão de crédito é que ele te permite transferir para o mês seguinte a dívida do mês, né? Então, por exemplo, você acabou de receber o pagamento, você tem duas dívidas grandes que equivalem a quase 80% do seu pagamento, que é todo o seu salário, né? Que é aluguel e mercado, ou alimentação. Não vou nem falar mercado, vou falar alimentação. Aluguel, que é onde você mantém a sua dignidade social, tá? E a sua alimentação, que é que te mantém vivo. Então você já separa exatamente esse valor. Pagou o aluguel, é a primeira despesa que você tem que fazer. Pagou o aluguel, a outra parte, R$500, você vai separar para fazer a sua compra do mês. Tá? E você já vai lá e vai com os R$500. Não leva o cartão de crédito. Ah, vou fazer uma compra maior e vou parcelar no cartão. Não, não faça isso, porque parcelar no cartão significa que você vai aumentar as suas despesas. Você vai aumentar as suas despesas. Então, se no seu orçamento familiar mensal não cabe uma compra de mercado, de alimentação, tá? Quando eu falo alimentação, não é só a alimentação que a gente compra, vamos colocar a compra de mercado, né? Ou de mercearia. Se o seu orçamento cabe R$500, você tem que ficar dentro dos R$500. Você não cai nessa ideia de, ah, não, vou parcelar. Porque parcelar significa que quando chegar a fatura, dentro do seu orçamento, você vai ter que colocar aquela fatura. Percebe? Então se limite a isso, pague à vista. Você vai pagar o seu aluguel e R$500 você vai fazer a compra do mês. Já passei muito por isso. A minha família passou muito por isso. Chegou no mercado, entendeu? Se você não quiser passar por aquela situação constrangedora de ter que devolver mercadoria porque ficou fora do seu orçamento de R$500, então leva uma calculadora. Tudo que você colocar no carrinho, você calcula. Porque a hora que chegar a R$500, parou. Por mais que você ainda precise de mais coisas, parou. Para você não entrar em dívida. Você vai pagar à vista. Tá? Então você colocou lá 600 do aluguel, 500 no mercado, e sabe que ainda nas primeiras semanas vai vir a conta da água, a conta da luz, talvez seja um mês sim, um mês não. Talvez seja o mês que você tem que trocar, né? Encher o botijão de gás e a sua internet. Tá? Feito isso, vamos resumir? Feito isso, você tem então a sua casa mantida, porque você pagou o aluguel. Você tem a sua compra do mês feita,
tá pro mês todo, você já fez a compra, então você vai ter o que comer durante o mês todo, tá? Você vai ter a água, né? Que vai ser água para o seu banho, água para a sua cozinha, enfim, você vai ter água encanada, e você vai ter a luz, e você vai ter o gás, e você vai ter a sua internet. Ainda que tenha acabado o dinheiro, mas você manteve basicamente essas condições que é o que o brasileiro, 100 milhões de brasileiros vivem, tá? Tá. Professor, mas há pouco você disse, e na virada do ano, que agora a gente vai ter aí o aumento de salário, né, de R$100. É aqui que vai entrar a minha dica, tá? Pois bem, imagine, por mais que as coisas tenham subido, não, mas o mercado subiu, aí não sei o que e tal, enfim, tem que se virar nos 30, né? Continua mantendo R$500 de compra, né? E de repente torça para que o dono da casa onde você aluga entendeu que a situação está difícil, e enfim, e ele não, vamos supor que ele fez para o segundo ano consecutivo, ele não aumentou o seu aluguel, tá? O que vai acontecer? Se você colocar a disciplina de que esse aumento que você vai ter a partir da primeira semana de fevereiro, que você vai receber o primeiro salário de 2025, vamos colocar R$100, tá? Você vai abrir uma conta chamada uma conta poupança. Por que conta poupança, professor? Ou uma conta num banco digital, né? Por quê? Porque ela não cobra nenhum tipo de taxa para você manter aquela conta, né? E aí, esse dinheiro na poupança, que é R$100, que é o aumento que você vai ter de salário agora virando 24 para 25, né? E o seu orçamento está todinho ali, redondinho, bem construído, né? 600 de aluguel, 500 do mercado, água, luz, gás, internet, entendeu? Você pagou tudo e manteve um mês a sua casa em ordem, certo? Então, fazendo isso com 1.420, virado do ano, você vai ter R$100 de aumento. Esses R$100 de aumento você vai guardar. Você vai colocar ali numa conta. A conta poupança. Não é para ganhar juros, porque os juros de R$100 na poupança é praticamente centavos, né? Então esquece essa ideia, essa mentalidade capitalista, né, que o mercado quer colocar para você consumir. Mas R$100 na poupança não dá nada de juros, né? Dá R$100. Por quê? Porque você poupou R$100. Se você fizer isso, tá? Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Se você fizer com muito sacrifício, com muito esforço, você fizer isso, né, durante esses 12 meses de 2025, nós estamos começando o ano, tá? Nós estamos começando o ano. Se você fizer isso durante 12 meses, quando você chegar no final de 2025, vão acontecer 3 coisas com você, tá? Isso chama-se planejamento financeiro, tá? Vão acontecer 3 coisas com você. A primeira coisa, você terá juntado R$1.200, ou seja, praticamente um salário mínimo, né? Que é o que você ganha no mês. Então, dos 12 meses, para o próximo ano de 2026, dos 12 meses, você vai ter já um mês de, como se diz, né? De descanso, de fôlego, um mês. Segunda coisa que vai acontecer com você, se você trabalha numa empresa, né? E com carteira assinada, ou mesmo sem carteira assinada, mas que tem o compromisso de receber o salário, né, o 13º, então você vai ter um segundo salário. Você vai ter o 13º, que já é R$1.518. Então, 1.518, mais R$1.200 que você teve de poupança, porque você manteve o seu orçamento de 2024 com um salário de 1.420, porém recebeu um aumento de R$100 mensais, você poupou. Você imagina que você continua ganhando 1.420, então poupa aqueles R$100 por 12 meses. Então no final de 2025, no final desse ano, em dezembro, até o dia 20 de dezembro, que é quando você recebe a última parcela do 13º, tá? Então você vai ter lá no dia 20 de dezembro de 2025, portanto daqui 12 meses, tá? Você vai ter 1.200, que você economizou R$100 por mês, daquele aumento que você teve, mas não mexeu no seu orçamento, mais 1.520, 1.518 do 13º e 1/3 de férias, 33%. Então, calculando aqui rapidamente, né? Então você vai ter lá
em dezembro, dia 20 de dezembro, 1.200, vamos colocar aqui o valor de 1.518 vezes 33%. Você vai ter mais R$ 500, né, de férias, que é um terço de férias, tá? Então vamos fazer a conta? 1.200 que você poupou, porque aumentou o salário mínimo, mas você manteve o mesmo orçamento do ano anterior, então 1.200. Depois, mais 1.518 que você pegou de 13º, tá? E depois mais R$ 500, em torno de R$ 500, que é o seu um terço de férias. Então, no final de 2025, que é o ano que está começando, você vai ter na poupança, você vai ter uma gordura de R$ 3.218. Sabe o que isso significa? Isso significa que você vai ter uma reserva de segurança de 2 meses de salário, tá? Para quem vive, amigo, presta atenção nisso. Para quem vive, entendeu? Nessa condição básica, para quem vive nessa condição básica, tá? De ganhar um salário mínimo e ter que pagar aluguel, né? Isso aqui não é uma escolha, isso aqui é uma obrigação. Isso é uma obrigação, né? É uma obrigação. Por quê? Porque todos os casos de pessoas que entram em dificuldade financeira, né? Basicamente, tem 3 razões da pessoa entrar em dificuldade financeira. Claro, a primeira delas é o desemprego. A primeira delas é o desemprego, né? A segunda, né? A pessoa ficou doente. Ah, não, mas ela está doente e vai ficar encostada. Ocorre que você está morando no Brasil. Mesmo a pessoa que trabalha com carteira assinada e ela está, aspas, né? Ela ficou encostada, ficou por 2 meses encostada, tá? Se ela não tem reserva, o que vai acontecer? O Brasil diz o seguinte, né? O INSS tem até entre 15 e 45 dias para pagar o valor da pensão que você, pensão por, a gente fala na caixa, né? O dinheiro que você vai receber do INSS porque você está encostado. Você parou de trabalhar porque está doente, né? Então imagina, como é que você, se você não tem reserva nenhuma, como é que você vai pagar no começo do mês, né? Você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar, fazer a sua compra do mês, porque você não recebeu o pagamento, por quê? Porque você está doente e o INSS não te pagou ainda. Então, ter uma reserva de emergência não é uma escolha, não é um luxo, é uma obrigação. É uma obrigação. E isso considerando que você está trabalhando com carteira assinada, que tem a garantia de, se ficar doente, você vai receber ali, durante o tempo que você está afastado, do INSS. Tá? Mas muita gente, que é o tal do, né, com todo respeito aqui, não vou entrar em questão de ideologia política, né, mas muitos políticos estão falando o tempo todo, você tem que ser trabalhar com empreendedorismo, né? Só esquece de dizer para você que se você ficar doente, ficar 2 meses, 3 meses parado, se você não trabalha, você não ganha, né? Você não tem salário, percebe? Tá? Então, ter uma emergência, ter uma reserva de emergência não é um luxo, é uma obrigação para manter a dignidade da sua família. É por essa falta de reserva de emergência, uma poupança, é por essa falta que muitas pessoas acabam indo para a pior situação que tem na vida humana no mundo inteiro, que é o quê? Ser despejada. Pessoa ir para a rua, debaixo de um viaduto, né? Se não tiver ninguém que acolha da família, né? Alguém da família para acolher. Por quê? Porque não tem emergência, não tem reserva de emergência. Professor, mas um salário você não faz reserva? Faz. Faz reserva de emergência. Faz, porque eu já vivi durante vários anos da minha vida, da minha família, a gente vivia assim e tinha reserva, né? Por quê? Porque ganhar um salário mínimo significa, vou usar uma metáfora aqui, você está o tempo todo com a faca no pescoço. Você não pode cometer um erro só. Um erro já é o suficiente. E às vezes nem é um erro que você cometeu, mas circunstâncias da vida. Ficar doente não é um erro, é uma circunstância da vida. Qualquer um de nós pode ficar, né? Percebe? Ah, não, mas e a segunda que eu falei em 3 causas. Então a primeira causa então, é desemprego. Se você ficar desempregado e estar vários anos na empresa, você vai ter entre 4 e 5 parcelas do salário mínimo, né? Para receber. Então você sabe que em até
4 meses você tem que se recolocar no mercado. Percebe? Ah, eu recebi o fundo de garantia. Ótimo. Se você tinha aqui, agora você vai perceber a importância de ter a vida financeira em ordem. Se você tinha, tá? Se você tem a sua vida financeira em ordem, mesmo ganhando um salário mínimo, tá? Aluguel em dia, o dinheiro do mercado, né? Garantido para você fazer a sua compra do mês, pagou a sua água, a sua luz, o seu gás, a sua internet, ok, você manteve a sua casa por um mês. Se você mantém a sua vida assim e você for demitido, né? Por pior que possa parecer a situação do desemprego, ser demitido, ela pode trazer um benefício, tá? Qual benefício é esse, professor? Você tinha suas contas em dia, você tinha uma pequena reserva de 2 meses de salário, que eu já fiz a conta para você. Você poupou R$100 por mês, recebeu o 13º e recebeu um terço de férias. Você fez 3 mil, qual foi a conta que eu fiz aqui? Deu R$3.500, R$3.200. Deixa eu ver aqui. Né? Exatamente, R$3.200. Então você tinha ali, durante um ano, você conseguiu juntar R$3.200, R$100 por mês, mais um terço de férias e mais o seu 13º. R$3.200. De repente, chegou no final do ano, virou janeiro, uma surpresa terrível para você. Você foi demitido. Tá? Vamos supor que você tinha ali R$4.000, trabalhava 2 ou 3 anos na empresa, você tinha ali R$4.000 de fundo de garantia. Então, R$4.000 mais 40%, né, dá R$1.600. 4 vezes 4, 16.600. Que 40% é a multa que o empregador tem que pagar por ter te mandado embora. Então, 4.000 mais 1.600, R$5.600. Tá? Se ele te deu aviso prévio, então você não vai contar com esse 1.600. Se ele não te deu aviso prévio, ele tem que te pagar mais o salário do mês, mais 1.518. Então, 4.000 mais 1.600, 5.600, mais 1.500, 6, 7, vamos colocar R$7.000. Então você tem uma reserva de R$7.000, entendeu? E mais ali as parcelas do seguro-desemprego. 4 ou 5 parcelas, que é o equivalente a um salário mínimo, que é o que você ganhava. Tá? E você vai ter mais 4 meses aí para repor, né, ou para encontrar um novo emprego. Se você encontrar um novo emprego com carteira assinada, aquelas parcelas deixam de ser recebidas, óbvio. Mas no lugar que não vai ter a parcela do seguro-desemprego, vai vir o seu próximo salário. Percebe a diferença quando você trabalha com reserva? Então você rapidamente foi recolocado no mercado de trabalho, tá? Ou mesmo se não foi, mas começou a receber a parcela, que é o equivalente ao que você ganha de salário, manteve as suas despesas em ordem e você conseguiu ali uma reserva de R$7.000. R$7.000, tá? Aí você começa num novo emprego. Passou aquele período, você pegou um novo emprego. Continua com essa mentalidade, tá? Então, essa mentalidade vai fazer com que você evite talvez 80% dos problemas básicos que as famílias brasileiras acabam tendo. E qual é esse problema básico? Né? Por ganhar muito pouco, que é o salário mínimo, né? Ela gasta mal o pouco que ganha. Entrando em dívida com cartão de crédito, comprando eletroeletrônico fora do orçamento, que não tem condições de comprar. Professor, mas quem é que não quer ter, né, as coisas em casa? Todo mundo quer ter. Uma coisa é o que você gostaria de ter. Ah, troquei minha geladeira. Ah, troquei meu fogão. Ah, eu troquei a minha cama, o meu colchão. Ah, eu troquei o meu sofá. Ótimo, maravilha, que bom. Né? Todo mundo quer fazer isso. Tá? A pergunta que você tem que fazer, vamos voltar para o nosso texto base de Lucas 14, né? Quem é o homem, quem é a pessoa que, intentando ou planejando construir uma torre, né? Ou construir uma casa, ou comprar algo para o seu bem-estar familiar, pessoal e familiar, quem é o homem, ou a pessoa que querendo fazer isso, não se assenta primeiro para calcular se tem condições de fazer essa aquisição. Tá? Então, galera, uma coisa é o que a gente gostaria de adquirir. Outra coisa é o que o nosso orçamento permite a gente adquirir. Tá? Por mais que você tenha vivido essa experiência de, no final de um ano e meio, conseguiu, por tudo que eu já falei até aqui, conseguiu juntar uma reserva de R$7.000,
Tá? Ouça bem o que eu vou te falar. Esses 7 mil reais, você não pode transformar. Falar, agora eu posso ir lá e vou comprar uma geladeira nova. Não! Aquilo ali é para manter exatamente o quê? O seu risco menor. Fazer um risco menor de você perder a sua dignidade social. Tá? Por que perder a dignidade social? Porque se você entrar em algum problema financeiro, porque ficou desempregado e não conseguiu se recolocar no mercado em 4 meses, que é quando vai durar as parcelas do seu seguro-desemprego, você vai ter problema de administrar a sua dignidade social. E pessoas às vezes ficam muito tempo desempregadas. E se você é o único provedor da sua casa, obviamente você tem que colocar isso como a prioridade diária, não é mensal, é diária. Diária, preocupação diária de quem é provedor, né? O que fazer se eu perder a minha renda mensal? Tá? A resposta primeira é: eu preciso de ter uma emergência. E como adquirir emergência? Com muita dificuldade, mensalmente. E, professor, onde tem a ver isso tudo que você está falando com a questão, né, que foi abordada na quarta-feira, na primeira live sobre esse tema, planejamento financeiro? O que isso tem a ver com a questão da queda do ser humano, né? Ou seja, o afastamento de Deus do ser humano? É que a nossa questão individual leva a gente, que eu chamei de desejo volitivo, leva a gente a entender que a nossa felicidade depende da gente comprar coisas. Então, no que a nossa felicidade, a nossa harmonia pessoal, familiar e espiritual estava vinculada a Deus, a nossa alegria de estar na companhia do Senhor, vivendo essa harmonia espiritual, quando a gente perde isso, a gente transfere para coisas. Percebe quando as pessoas estão angustiadas, né? A primeira coisa que vem à mente, né, no momento de tristeza, de angústia, vou para o shopping. Vou trocar meu sofá. Vou trocar minha geladeira. Aquela alegria temporária, né, para você tentar afastar a tristeza, né? Quantos milhões de brasileiros, não só brasileiros, quantos milhões de pessoas fazem isso? Né? E isso, teologicamente ou biblicamente, isso é um reflexo do quê? Do nosso afastamento de Deus. Que a gente transfere, né, a fonte de alegria, de bem-estar, né, que a gente deve ter em Deus, a gente transfere para as coisas. Quem nunca ouviu aquela frase? Vou casar. Mas por que você vai casar? Eu quero ser feliz. Né? É a coisa mais básica que tem. Né? Mas é uma frase equivocada. Né? Pessoas felizes decidem se casar porque querem compartilhar a felicidade que têm. Então, quando você fala, vou casar porque eu quero ser feliz, você está projetando para o outro uma obrigação de te fazer feliz. E se não te fizer feliz, aí vem o quê? Não deu certo, eu quero me separar. A mesma coisa é quando você compra algo. Vou trocar minha geladeira, vou trocar meu sofá, vou trocar isso, aquilo outro, ou eu quero comprar um vestido novo, eu quero comprar uma calça nova, um tênis novo, ou vou trocar meu celular, passando aquela ideia de que eu vou comprar isso para me trazer alegria. Percebe? Tá? Então, nessa base mínima de salário, o que eu sempre ensino, né, que quando eu posso compartilhar, eu sempre falo o seguinte, né? A primeira coisa que você tem que dominar é a vontade de comprar. Quem está nessa base de salário não tem esse luxo de dizer, estou com vontade de comprar. Pegar o dito de Jesus, de Lucas 14, 28 a 30, é sentar e calcular se, primeiro, você tem condições de comprar o que você está querendo comprar, e segundo, se é importante comprar. Porque pode ser que, ainda que você esteja com vontade de comprar, no final das contas você pode descobrir que não é importante o que você está querendo comprar e entrar em dificuldade financeira ou mesmo um risco maior nas suas condições financeiras. Um segundo momento sobre isso, para eu não me demorar. Um segundo momento sobre isso, nessa última parte agora da nossa reflexão, eu quero falar sobre as possibilidades ou as condições para a gente aumentar a base do nosso recurso financeiro, né? A base do nosso salário. Tá? Então, se você ganha um salário mínimo, que agora é 1.518, professor, então o melhor não é ter que viver poupando, passando dificuldade, privação, né? O melhor é o quê? O melhor, óbvio, é você aumentar nessa planilha que você vai colocar, né? 2025, janeiro, crédito e débito. Então, crédito é o seu salário, que a gente chama também de entrada, né? Crédito
é o seu salário e débito às despesas obrigatórias. Não é despesa, como eu estou repetindo isso o tempo todo, porque é a chave de leitura, ou seja, a receita para dar certo está aqui, tá? Despesas obrigatórias. É aquelas que você fala assim, esse mês eu não vou pagar aluguel. Não, você não tem essa opção. Você é obrigado a pagar. Não, esse mês eu vou jejuar. Que bom, né? Mas por um motivo equivocado. Jejuar, se for um propósito espiritual, é sempre bom, né? Mas não porque você é obrigado a jejuar, porque você não tem dinheiro para fazer a compra do mês, né? Então as despesas obrigatórias são aquelas que você não tem opção de falar, esse mês eu não vou fazer, tá? Você tem que fazer. Então, o melhor dos mundos não é você mexer na parte de despesas obrigatórias ou mesmo aquilo que você quer comprar. O melhor dos mundos é você fazer um planejamento para você dobrar o seu salário. Professor, mas quem é que não quer ganhar o dobro? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Principalmente quem está na base da pirâmide, que é agora R$ 1.518. Então todo mundo, não apenas ali quem está na base da pirâmide, não apenas quer dobrar o salário, mas precisa dobrar. Até para aumentar as condições da sua dignidade social, né? Porque quem vive com a base da pirâmide, na base da pirâmide, que é o salário mínimo, passa muita privação e humilhação. Eu sei porque eu vivi durante anos com a minha família nessa situação. Você passa humilhação na cidade, passa humilhação entre os seus familiares, quando tem reunião de família, né? Você nunca pode contribuir, sabe? Almoço de dezembro. Ô Maria, o que você pode trazer? Poxa, tá tão difícil para mim, né? Você quer ir na festa porque são seus familiares, mas você não tem condições de contribuir com R$ 50. Porque você passou o ano inteiro uma situação muito, né, calamitosa, né? Então, dobrar a média de salário não é uma questão de vaidade. Para muitos casos, para quem está na base da pirâmide, é uma questão de dignidade social. Dignidade social, né? Então, às vezes, por conta da falta, né, de condições, falta de um melhor salário, um salário um pouco mais digno, a gente passa por muitas humilhações. Então, na sociedade, entre os familiares, na igreja que você congrega, eu sei. Estou na igreja a minha vida inteira, né? Já passei por muita humilhação e também já vi muitas pessoas serem humilhadas porque são pobres. Quais são? Aquelas que dependem de cesta básica. Aquelas que dependem de comprar roupa, né, usada nos bazares beneficentes, né? Então, sabe, situação difícil. Ou mesmo aquelas que dependem de programa social do governo, que muitos ainda criticam. Eu estou falando aqui na base para você ver como é que vive 100 milhões de brasileiros, né? E estou falando ainda assim de uma pessoa que não tem criança em casa. Porque nessas condições que eu coloquei para você desde o começo da live, né, de um salário mínimo, se essa família tem criança, ela simplesmente não consegue sustentar. Ela não consegue. Pagando R$ 600 de aluguel e fazendo uma compra mínima, insuficiente de mercado, que eu estou chamando aqui de um gasto de R$ 500 obrigatório por mês. Não pode passar R$ 10 a mais. E depois pagar água, luz, gás e internet. Já acabou o dinheiro. Tá? Isso numa família nuclear, sem criança. Porque se tiver criança, aí aumenta. A criança fica doente constantemente, pega virose. Agora a gente está na fase da virose, né? Quando chega o verão, é muita virose. Né? Aí tem medicação. Nem toda medicação que você precisa vai encontrar no postinho. Tá? Então percebe? Né? E as despesas que uma criança tem, né? Sem contar as vontades dela. Né? Estou falando só alimentação mesmo. Leite. Né? Você vai colocar ali, se a criança tiver que usar fralda, quanto custa um pacote de fralda? Você sabe, R$ 50, R$ 70. Né? Às vezes a criança usa um pacote por semana. Imagina. Então assim, talvez essa live até te ajude a tirar o preconceito quando diz, né, que família pobre que recebe Bolsa Família é vagabundo. Sabe? A gente escuta isso. Eu estou pedindo para você fazer essa reflexão. Imagina se você que vive sozinha, que paga aluguel, né, ou no máximo vive com alguém que por alguma razão não esteja trabalhando, ou seja, que apenas você recebe R$ 1.518, né, pagando aluguel e as despesas que eu já coloquei aqui, não quero repetir mais. Imagina se nesse cenário tivesse criança. Você sabe, 2, 3 crianças.
Percebe? Né? Bom, para terminar, como dobrar o salário? Né? Como ganhar um pouco mais? Tá bom? Aqui é que entra a parte fundamental desta reflexão. Tá? Eu sempre cito, gosto muito de uma frase feita de Albert Einstein, cientista Albert Einstein, que dizia: não dá para você ter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Né? Ou seja, se você já está há 2, 3, 4, 5 anos ganhando a base do salário brasileiro, que é o salário mínimo, tá? Não vai mudar, seu patrão dificilmente vai chegar ali por bondade e falar assim: olha, eu gosto tanto de você, eu vou dobrar o seu salário. Né? Em vez de R$ 1.518, agora você vai ganhar R$ 3.036. Né? Só por um milagre de Deus, ele fará isso. Tá? Ao contrário, o que é mais comum é, depois de um tempo que você está na empresa, ele vai, poxa, o fundo de garantia dessa pessoa está aumentando, quando eu tiver que mandar ele embora, eu vou ter que pagar 40%, então é muito comum que é a troca de funcionário. Né? Tá ficando caro, vou acertar com esse e pegar um outro que de repente pode ser até mais barato. Então ele não vai te dar aumento, salvo pouca exceção. Ele não vai te dar aumento, ele vai trocar você. Infelizmente é assim que o mercado caminha. Né? Ele vai trocar você. Por que ele vai pagar 3 mil para você, Antônio? Um exemplo, estou brincando, tá? Não estou vendo Antônio aqui na live. Né? Por que ele vai pagar para você, Antônio, R$ 3.036 se ele pode te despedir e contratar outra pessoa nova, com nova energia, com mais gás, que não esteja reclamando do salário, entendeu? Pelos mesmos 1.518. Percebe? Tá? Ah, professor, então o que eu faço? O que eu faço para aumentar a minha renda? Só tem uma opção para você fazer. Você tem que qualificar a sua mão de obra. Por quê? A pergunta é, por que 100 milhões de brasileiros ganham em média um salário mínimo? Né? Por quê? Porque é a mão de obra, desculpa a expressão, tá? É a mão de obra barata. É a pessoa que trabalha com uma função, e desculpa a expressão de novo, que qualquer outra pessoa pode fazer. Então, quando a mão de obra que você está exercendo, né, muitas pessoas podem oferecer, muitas pessoas, ou seja, vou trabalhar no balcão de uma padaria, né, ou vou trabalhar de repositor de mercadorias no supermercado, que o salário é 1.518, é um salário mínimo, né, mais ali um outro benefício, de repente uma cesta básica de R$150, alguma coisa, enfim, né? Porque vale transporte não é benefício, é obrigação, né? E ainda assim mesmo desconta uma parte do seu salário, né? Então não é benefício. Então coloca ali, quantas pessoas podem trabalhar na mesma função que você está trabalhando, né? Muitas outras pessoas. Desculpa a expressão de novo pela terceira vez. Qualquer pessoa, independente da idade, pode trabalhar como reposição de mercadoria no supermercado. Por quê? Porque é uma função que não tem mão de obra qualificada. Não exige uma formação prévia para você ocupar aquela função. 2 dias ou um dia que você estiver, no primeiro dia de trabalho, que você for contratado para fazer reposição de mercadoria no supermercado, no primeiro dia de trabalho você aprende tudo que você tem que fazer. Alguém ali que te passou ali basicamente o que você tem que fazer. Um dia de trabalho. Você já aprendeu tudo que você tem que fazer. Então, geralmente, esse tipo de mão de obra que, desculpa a expressão pela 4ª vez, que qualquer um pode fazer, o mercado regula de que maneira? O mercado, né, de trabalho. Olha, essa mão de obra é barata, por quê? Porque qualquer um pode fazer. Então, a mão de obra mais cara é a mão de obra qualificada. Professor, o que é a mão de obra qualificada? A mão de obra qualificada é aquela que, para você exercer aquela função, você precisa de uma formação antes. De uma formação prévia, tá? Que vai desde a formação técnica à formação universitária. Ou seja, quando você tem um curso superior. E para fazer uma formação técnica em média, 1 ano, se for no Senai, né? Curso técnico, tem curso de 6 meses, mas acaba não sendo, né, um diferencial muito grande. Mas tem uma formação técnica que dura 1 ano, de 1 a 2 anos, tá? E tem a formação superior, em média 4 anos. Então, quando você dá esse salto,
para uma formação técnica, você já diminui, você já aumenta 1 ou 2 degraus na sua mão de obra qualificada. Por quê? Porque você pode sair de repente ali da base de salário mínimo de R$ 1.518, você pode ir para R$ 2.000 ou R$ 2.200, em média, um salário mínimo e meio. Então percebe, naquele orçamento que você que chegou depois, naquele orçamento que eu fiz básico, lá no começo da nossa live, né, da nossa reflexão, naquele orçamento básico de que você tem as despesas obrigatórias para manter a sua dignidade social e familiar, quais são as despesas obrigatórias, e tudo aquilo está montado dentro de uma estrutura de R$ 1.518. Se você fizer essa formação prévia e melhorar a sua mão de obra, qualificar sua mão de obra, pode ser que você tenha meio salário mínimo a mais no seu orçamento. Gente, para quem vive ali contando moedas, tá? Você colocar em média R$ 750 a mais no seu orçamento é um diferencial gigantesco, tá? E vamos imaginar que isso aconteça com você, né, em 2026. Se você quiser ver a live completa depois, você vai ver que eu falei disso no começo da live. Então, se você foi aquela pessoa que nesse ano de 2025 chegou no final do ano e conseguiu, mesmo sendo mandado embora, mas conseguiu, né, aquele boom de uma reserva de R$ 7.000, imagina se nesse período todo você decidiu fazer, aqui a minha sugestão final, né, o que eu vou falar agora, decidiu seguir o conselho que eu vou te dar agora, ou dica que eu vou te dar agora, né? Nesse 2025 você colocou como objetivo fazer um curso, aqui, tá? Fazer um curso pelo Senai, ou um outro tipo de curso que você puder fazer, que vai melhorar a sua obra, a sua mão de obra, vai qualificar a sua mão de obra. Você fez durante o ano inteiro, via celular. Tem uma enormidade de cursos que você pode fazer via celular, pagando ali, de repente, R$ 60 ou R$ 100 que seja. Tem até faculdade que você pode fazer EAD, né? Não, vou melhorar essa fala, né? Claro, você pode fazer faculdade EAD, mas quando eu falo tem até faculdade, porque tem faculdade hoje que se você conseguir uma bolsa, tem faculdade hoje que você paga com R$ 120. É um sacrifício que você vai fazer? Sim. Você vai fazer um sacrifício por 2 ou 3 anos, mas depois, lá no final, com a mão de obra qualificada, você aumenta ali as condições de melhorar a dignidade social da sua família, sua e da sua família, tá? Pois bem, então, somente com a sua mão de obra qualificada é que você poderá alterar a sua condição, a sua estrutura salarial. Porque se você não fizer isso, como eu disse, ou por um milagre de Deus, ou por uma generosidade que não é comum do mercado de trabalho, você aumentar 50%, que é ganhar um salário mínimo e meio, aumentar o seu salário em 50% ou mesmo em 100%, que é dobrar o seu salário mínimo, o seu salário, que é de R$ 1.500 para R$ 3.036, sem mão de obra qualificada, isso é praticamente fruto de um milagre para acontecer, né? Então, se você sabe, né, que há uma grande chance desse milagre não acontecer, tá? Então você tem a obrigação de qualificar a sua mão de obra, tá? E principalmente, já estou terminando, principalmente se você ainda tem, o que eu chamo de, se você está nesse bloco de idade aí entre 20 e 50 anos, tá? 20 e 50 anos, porque quanto mais tempo vai passando, mais difícil será de você recuperar as décadas perdidas de que você poderia ter feito isso que eu estou te falando já lá no começo, quando você era jovem. Quanto mais tempo passa, menos chance a gente tem de conseguir dobrar ou mesmo triplicar o nosso orçamento mensal. Por quê? Porque, como eu conheço sociedade, estudo sociedade, os empregos que pagam bem, os empregos mais bem remunerados, são aqueles exercidos por pessoas que têm mão de obra qualificada, né? Formação superior, e não é não é toda a faculdade que você fez que vai te garantir melhores salários, né? De repente, tem várias pessoas com curso superior que
que estão na base de salário de 2 salários mínimos. Claro, 2 é melhor do que 1, mas mesmo assim, 2 ainda continua ali com muitas dificuldades de você, né, melhorar as condições financeiras, né, da sua família. Então, gente, a minha dica para 2025 além daquelas iniciais que eu passei, né, de mesmo ganhando um salário mínimo, é possível, é necessário poupar o mínimo que seja para você fazer ali uma gordura que a gente chama de reserva de emergência, mesmo ganhando um salário mínimo. Por quê? É luxo? Não, é obrigação. É obrigação, né? Depois, fazer de tudo que você puder fazer para melhorar, qualificar a sua mão de obra, tá? E aí depois, com a melhora da sua mão de obra, imaginando que você dobrou a sua condição de salário, e aí não é aumentar o poder de gasto, tá? O poder de compra, poder de consumo. Aí entraria numa próxima live que a gente pode fazer sobre esse tema, aí entraria o sonho da casa própria, tá? Então vou terminar. Se você construiu durante 5 anos um padrão de vida que está centrado numa estrutura de um salário mínimo, imagina se você trabalhar buscando a formação da sua mão de obra, qualificação da sua mão de obra, durante 5 anos, você fez isso como um projeto e conseguiu, e agora está chegando a fase de dobrar o seu salário, tá? Se isso estiver acontecendo com você, segue aqui uma dica que eu vou dar para você. Imprima um projeto, um planejamento de que também nos próximos 5 anos, portanto vai fechar um ciclo de 10 anos. Então por 5 anos, vamos pensar num ciclo de 10 anos, por 5 anos você ganhou um salário mínimo. Ficou indignado com isso e falou, preciso mudar essa realidade, tá? Você foi e buscou uma qualificação profissional. E depois de 5 anos, você acabou de receber agora essa qualificação profissional, tá? E aí está agora iniciando uma nova fase da sua vida que vai durar pelos próximos 5 anos. Você vai ganhar o dobro, tá? O dobro. Era 1.520, agora é R$3.040. Estou arredondando, tá? Então, professor, o que eu faço agora? Ah, então agora eu vou alugar uma casa maior. Ah, não, então agora eu vou financiar um carro. Ah, agora... Não. O Pablo Marçal, das muitas bobagens que ele fala, né? Uma coisa que eu achei interessante, e isso tem repetido, porque eu acho que nisso ele está certo, né? Ele diz o seguinte, né? Há uma diferença entre gasto e custo, né? Gasto e custo. Gasto é aquilo que você gasta porque, de repente, comprou para simplesmente fazer um prazer temporário. Custo é aquilo que você investe porque vai te trazer um retorno, né? Um retorno garantido, um retorno mais sustentável. Não uma roupa que você comprou, né? Você tinha 5 vestidos ou 5 calça jeans e agora comprou mais uma, parcelou em 4 vezes, né? Por quê? Você comprou a 6ª calça jeans. Você não precisava, você tem 5, né? Ai, professor, mas isso é muito radical. Não, a dica que eu estou dizendo é, se você viveu 5 anos com um salário mínimo e está vivendo agora a experiência de no começo do ano dobrar o salário porque melhorou em 5 anos, você qualificou a sua mão de obra, então o que você vai fazer? Nesses próximos 5 anos, você vai fazer um sacrifício. Você vai viver como se estivesse ganhando os mesmos 1.520. Você está louco, professor? Pois é, desculpa. Posso estar louco, mas foi assim que eu fiz para conseguir comprar casa própria, para melhorar as condições financeiras da minha família. Tá? Porque qual que é o básico que o brasileiro faz? Se ele ganha 1.500 e de repente ele passou a ganhar 3.000, o que ele faz? Ele aumenta o poder de consumo dele para 3.000. Tá? Então ele aumenta, se ele morava numa casa de fundo, numa edícula, pagando R$600, ele agora diz, não, agora eu vou dobrar. Não, agora eu vou alugar uma de 1.500 ou de 1.200, vou dobrar. Ah, por quê? Ah, porque eu quero... Ah, minha casa é muito apertada. Ah, mas é que é isso, aquilo, outro. Tá, só que você, fazendo isso, você não vai conseguir juntar uma reserva para dar de entrada, depois um financiamento e comprar sua casa própria. Então você vai passar a vida inteira pagando aluguel, porque toda vez que você teve a chance, e aconteceu com você, que você aumentou a sua renda, o que você fez? Você aumentou o seu consumo. Isso é básico. É assim que sobrevive o capitalismo, né? Então, quando você chega no final do ano,
mais de 90% dos brasileiros gastam o 13º dele ou pagando dívida que ele acumulou ao longo do ano, e acumulou como? Por desajuste financeiro, né? Então, mais de 90% dos brasileiros usam o salário mínimo o 13º para fazer o quê? Para pagar dívidas que ele acumulou ao longo do ano. Ou ele fala, eu vou trocar o celular, ou vou trocar a minha moto, ou vou fazer uma viagem. Todo mundo precisa viajar. Claro, quem não gosta? De novo, eu estou insistindo na tese. Não que você não mereça, mas quando se está numa condição financeira, pagando aluguel, né, tendo dificuldade para pagar as contas básicas e obrigatórias da casa, né, infelizmente, você vai viajar para onde? Não, para lugar nenhum. Você não vai viajar para lugar nenhum. Você tem que resolver esse problema primeiro. Por isso tem que ter o quê? Planejamento. E planejamento não é planejamento de um mês. É planejamento de um ciclo de vida. De um ciclo. E um ciclo de vida que eu estou chamando é o quê? De 10 anos. Então, termino aqui. Tá? Se você durante 5 anos viveu com salário mínimo e conseguiu, inclusive, não ter dívida acumulada, mas ao contrário, teve uma pequena reserva, e você agora está migrando para um trabalho que você vai ganhar 2 salários mínimos, então você vai sair de poupar R$100 por mês, que dá 12 meses, portanto, 1.200 por ano você conseguiu poupar. Você vai agora ter condições de poupar R$1.000 por mês. Por quê, professor? Porque a sua base de salário era 1.500, você manteve a sua casa por 5 anos com 1.500, sem dívida inclusive. Tá? Você já mostrou que é capaz de fazer isso. E agora, porque você qualificou sua mão de obra e vai passar a ganhar R$3.000, então você vai ter o quê? R$1.500 a mais no seu orçamento que você não tinha antes. Tá? Então o que você vai fazer? Pega R$500 e incorpora na sua base de salário para ter um pouquinho de refresco e coloca R$1.000 na poupança. No final de 12 meses, ao invés de R$1.200 que você tinha poupando R$100 por mês, você vai ter 12 mil. 12 mil mais 3 mil de 13º que você não gastou, vai para 15 mil. E mais 33% de férias, né, de R$3.000, mais R$1.000. Ou seja, em um ano você vai poupar R$16.000. Imagina fazendo isso pelos próximos 5 anos. Você vai juntar entre 50 e 60 mil reais, tá? Em 5 anos. Ou seja, você já vai ter o dinheiro de dar entrada na sua casa própria. Dando entrada na sua casa própria, significa que o que você paga de aluguel, você vai passar a pagar o financiamento. Só que se você morrer, e todo mundo é obrigado a pensar na morte, tá? E planejar, inclusive, tá? Se você morrer, vai para o seu marido ou para sua mulher, ou vai para os seus filhos, ou vai para os seus netos, porque é assim que funciona. Então, pagar um financiamento é muito melhor do que pagar um aluguel, porque quem paga aluguel vai pagar por 30 anos e vai continuar pagando aluguel, mas quem paga financiamento, depois de 30 anos, quitou a casa própria, e pode inclusive deixar por herança, percebe? Então, quando Jesus falou, quem é aquele que, intentando construir uma torre, não se assenta primeiro para planejar se tem condições de fazer. Então, gente, planejamento é isso. Planejamento não é assim, eu acho que domingo que vem eu vou na igreja, ou eu acho que domingo que vem eu vou fazer. Não, planejamento é planejar uma vida. E tem planejamento de médio e longo prazo. Tá? Então, o médio é 5 anos. Um prazo relativamente longo, 10 anos. Ou muito longo, 30 anos, que é a sua casa própria. Se você não planejar, os 30 anos vão passar do mesmo jeito, e lá no final, quando você tem menos condições de fazer alterações significativas na sua vida, é onde você vai mais precisar, é onde você vai estar mais fragilizado. Por quê? Porque durante esses 30 anos não planejou para mudar aquela realidade. É por isso que muitas pessoas, quando chegam na idade avançada, né, vai depender de um filho, ou de um neto, ou mesmo de órgãos do governo para manter a sua dignidade social. Por quê? Porque passou a vida simplesmente, comprei porque tive vontade, porque estava com vontade, eu mereço, essa frase, eu mereço. Você até merece, né? Aquela frase que você tem que responder para si mesmo. Você merece? Sim, você merece. Mas você tem como fazer? Porque foi isso que Jesus disse, né? Você quer construir uma torre, uma casa? Ótimo, ok, mas você tem condições de construir? Porque uma coisa é você começar, outra coisa é você ir durante todo o processo e concluir, tá? E
essa foi a dica de Jesus lá em Lucas 14, de 28 a 30. Né? Então a Escritura sempre nos ajuda aí inspirando e também colocando em ordem, né, a nossa casa para que a gente possa ter dias melhores. Então é isso, gente. Um grande abraço, espero ter contribuído, né, de alguma forma, né, para a sua condição de vida, né, por dias melhores. Grande abraço, um excelente dia para você e para a sua família.